Meus queridos irmãos, estamos de volta, lição 4, a continuação, desse assunto tão importante, que é sobre a justiça divina. A última revista, a última lição bíblica, ou as últimas lições bíblicas para o quarto trimestre de 2022. E a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estamos estudando sobre o livro de Ezequiel. Temos estudado na lição anterior acerca das abominações do templo e quatro cenas muito fortes, E nós vamos estudar hoje sobre quando se vai a glória de Deus, quando a glória sai do templo. E a lição 4, a quarta lição. E temos como texto áureo a seguinte expressão de Ezequiel 11:23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Na verdade prática temos a seguinte expressão: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. E sobre essas abominações, cenas dessas abominações são retratadas na lição anterior. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel 9:3, 10 e 10, aliás 10, 4, 18, 19 e o 11, 22 a 25. Diz assim o versículo 3 do capítulo 9: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, ou ao cinto, Ezequiel 10, versículos 4, 18 e 19. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa e encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Versículo 19. E os querubins alçaram suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Nós temos a última citação em Ezequiel, capítulo 11, com os versículos 22, 23, 24 e 25. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou a visão à Caldeia para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então nós temos aqui o resumo, nos capítulos 9, 10 e 11, desta glória do Senhor, que agora, por conta do pecado do povo, e glória aqui representa, nesse contexto, a presença do Senhor no templo. A sua presença traz a glória, Quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, que era o templo móvel, a ordem foi a seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, a presença do Senhor estaria no meio do seu povo, Êxodo 25:8. E essa presença não era incondicional. Ela ela estaria acontecendo dentro de uma condição. O povo peca, então essa glória do Senhor, essa presença do Senhor automaticamente sai. Ela era condicionada à obediência do povo, Nós vamos tratar sobre essa expressão glória, Essa expressão, a glória do Senhor dentro do contexto, dentro da lição, usando os textos de Ezequiel. Estamos estudando o livro de Ezequiel, e o que esta glória representa também hoje para nós, igreja,
o que essa glória representou para Israel, o que essa glória representa para nós, igreja, né? Que glória é essa? Se fala muito de glória, inclusive nós, quando estamos no culto, nós somos pentecostais, nós glorificamos a Deus, né? Dizemos glória a Deus quando ouvimos a palavra, quando algo nos toca, né? Dizemos glória seja dada ao Senhor, não é? Mas o que é a glória de Deus? Nós vamos ver isso no desenvolver da nossa lição. Bem, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre a glória de Deus, né? No segundo ponto, vai falar sobre essa glória que foi retirada, né? De sobre o templo, né? E nós teremos ainda o terceiro ponto, que nos trará algumas informações acerca do segundo templo, né? É o terceiro ponto, e o quarto sobre o Senhor Jesus e o templo. Então é uma lição rica, né? Então nessa parte inicial, primeira parte, sobre a glória de Deus, o que significa glória, né? Nós temos uma palavra hebraica que é kavod, né? Alguns dizem kabor, mas a pronúncia é kavod, que significa peso, né? E nesse sentido literal só aparece duas vezes no Antigo Testamento, 1 Samuel 4:18, 2 Samuel 14:26, não é? Nós entendemos que quando se fala de peso, está falando da presença de Deus, né? A presença de Deus traz um peso, né? Claro, evidente, um peso de glória, de autoridade, de poder, algo sobrenatural acontece, né? Mas nós entendemos que no texto que vamos citar para vocês agora, o oposto da falta desta, ou da presença desta glória, né? Da falta da glória ou da presença da glória. Aconteceu um fato em Israel, Eli, o sumo sacerdote, tinha 2 filhos, e os seus filhos foram para a batalha, ele já era idoso, e a arca do Senhor foi acompanhando as tropas do exército de Israel, e essa arca representava a presença do Senhor, é chamado a Arca da Aliança, do Concerto, né? A Arca do Senhor. E era a arca que representava diante da nação de Israel e para os povos à sua volta que Deus estava presente. E ali a arca foi tomada, não é? E os filhos de Eli foram mortos, Ofni e Finéias. E a esposa de um deles estava grávida e quando soube da morte do esposo, ela entrou em trabalho de parto e nasce um menino. E o pai Eli, como sabe também da morte dos filhos, ele já era velho, estava gordo, nédio, e ele cai para trás, quebra o pescoço, o seu pescoço é quebrado, e ele morre. Então, tem um texto que está em 1 Samuel 4, 21 e 22 que eu vou ler, e diz assim: E chamou ao menino Icabod, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então a expressão acabou, significa glória. Agora, colocando o prefixo i, cavou, sem glória. Então, naquele momento que a arca foi tomada, que houve aquelas mortes, essa expressão Icavô, né, que foi o nome dado à criança, é um nome vergonhoso, um nome que representava um momento crítico na nação de Israel, e o nome da criança evocava a ideia, ou trazia à mente do povo que a glória do Senhor se foi. Não é? Então observamos que na Septuaginta, a versão do Antigo Testamento para o grego, né, emprega vários termos correlatos à palavra Icavô, seria doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação, temer, valor, honra. Mas na visão de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. A presença do Senhor trazia o esplendor, um resplendor, não é?
Isso está em Ezequiel 1, 26 a 28 e o capítulo 8, versículo 2. Agora, existe um termo que é muito usado, que é o termo Shekinah, né? Às vezes alguém diz, eu fui para o culto hoje, foi uma Shekinah de Jeová, foi uma Shekinah de Deus, né? Só que tem que ter cuidado que essa palavra Shekinah, que também é traduzido por glória, ela não aparece na Bíblia. Ela vem dentro da visão dos judeus, ela vem de um tratado chamado Talmud, né? Ou dos escritos talmúdicos, né? Que significa morada em, ou está em, Shekinah. Ela não é uma expressão bíblica, mas talmúdica, e dentro dessa visão aí, ela não está na palavra de Deus, ela não está na Bíblia, não está nas Escrituras Sagradas. Então a gente pode até entender, né, que é uma palavra, uma expressão hebraica que se traduz por glória, mas não está na Bíblia. A palavra bíblica, escriturística, é a palavra que nós já acabamos de citar para os irmãos e trouxemos uma explicação, cavou. Mas vamos entender que a glória de Deus se manifestou aos filhos de Israel lá no tabernáculo, né? No tabernáculo, essa glória foi manifesta. Essa glória também foi manifesta depois no templo de Salomão, né? Lá no templo de Salomão, esta glória foi manifesta. Mas o povo pecou. E o povo pecando, abre-se um espaço para que essa glória de Deus seja retirada. Saia. E nós vamos analisar isso de uma forma mais clara quando falamos do templo, né? E eu gostaria de trazer para vocês algumas explicações sobre o templo, mas vamos ver aqui dentro do escopo da visão de Ezequiel, no segundo ponto fala da retirada da glória de Deus, diz que ela aconteceu por estágios, né? Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Depois passou para a entrada do templo, ela saiu para a entrada do templo. Depois pairou sobre os querubins e aos poucos se afastou completamente do templo, né? E por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras, não é? Então, nós temos aqui a glória de Deus de forma que ela vai gradativamente sendo retirada. Levanta da arca, do querubim, passa pelos querubins no plural, né? E se afasta completamente do templo e vai para o Monte das Oliveiras. Esta visão mostra que a glória de Deus ela foi saindo paulatinamente, né? Deus foi se afastando, e é um perigo quando Deus se afasta do seu povo, né? Eu digo que é uma cena totalmente tenebrosa, porque a presença de Deus ela é essencial para a vida do povo de Deus. Certa vez Moisés, em conversa com Deus, falou sobre isso, né? O Senhor queria mandar um ser espiritual, um ser angelical para conduzir o povo. Moisés disse, não, Senhor, sem a tua presença eu não vou sair daqui. A presença do Senhor é necessária para a nossa vida espiritual, para o povo de Deus, quer seja coletivamente, quer seja individualmente, né? Então, quando a presença de Deus sai, mostra que o povo, houve uma rejeição do povo, porque a vontade de Deus é estar sempre ao lado do seu povo, quer seja no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, quer seja no Novo Pacto, quer seja com Israel, quer seja com a igreja. A vontade de Deus é estar próximo do seu povo, daqueles que o servem. E quando os nossos pecados começam a trazer para Deus rejeição, ou gerar em Deus rejeição, porque Deus não aceita pecado, Ele é extremamente santo. Então o nosso pecado, quanto mais deliberado, nos afasta de Deus. E Deus, automaticamente, a sua glória, a sua presença, o peso da sua presença, da sua majestade, vai sendo retirado da vida do homem, da vida daquele grupo de adoradores, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, né? Então nós temos que entender que os processos que o povo de Israel foram alvo, né? 2 deportações, né? Foi levado para a Síria em 722, depois levado para a Babilônia em levas diferenciadas,
Inclusive nessas levas foi Daniel com seus companheiros, foi o próprio Ezequiel, né? Jeremias também foi levado em outro momento. Então tudo isso não era porque Deus não amava o seu povo. Deus estava querendo trazer uma lição para o seu povo, dizendo para o povo: não se afaste de mim, porque se afastar de mim, a minha glória sai. Porque o que faz acontecer, o que leva a Deus realizar os seus planos na vida do seu povo, quer seja no Antigo ou Novo Testamento, é a obediência. Se você obedece a Deus, a glória de Deus vai estar sobre a sua vida, sobre a vida daquele grupo, né, daquelas pessoas que se reúnem em volta do Senhor. Quer seja, quando eu digo grupo, eu não estou falando da igreja com a placa, eu estou falando daqueles que servem ao Senhor com sinceridade, que é independente de placa, né? De placa de denominação. Aqueles que servem ao Senhor, que invocam o nome do Senhor, que tem a Bíblia como a única regra de fé e conduta, o Senhor vai estar sempre ajudando, auxiliando, direcionando. Mas quando se afasta da palavra, se afasta de Deus, Deus também retira a sua glória, porque é condicional, não é incondicional. Deus não vai estar abençoando, estar presente, independente do que o homem faça. Há uma condição para isso. Se obedeceres a Deus, se andares nos seus preceitos, se andares nos seus caminhos. Não é? Então a retirada do Senhor sempre é por conta da atitude do homem. Então nós temos nesse segundo ponto a retirada da presença de Deus. Por fim a glória se vai, de fato, definitivamente, não só do templo, mas ela vai para o Monte das Oliveiras. Meus queridos irmãos, nós temos o terceiro ponto, né, sobre o segundo templo, e nós temos também o quarto ponto sobre o Senhor Jesus e o templo. E quando falamos do templo, nós temos aqui no início Ciro, rei da Pérsia, que ele baixa um decreto pondo fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta a Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluía a reconstrução do Templo de Jerusalém. Então, eu gostaria de trazer para vocês assim, um breve histórico. Nós vamos ter algumas imagens que vão ser colocadas à medida que eu estiver falando, acerca dos templos, né? Nós temos o primeiro templo que foi construído por Salomão, lá no Monte Moriá. O mesmo monte que o Senhor Jesus, no capítulo 22 de Gênesis, versículo 2, nós temos o Senhor conclamando Abraão para entregar o seu filho no Monte Moriá. E claro que ele não matou o seu filho, não imolou, Deus não aceitaria um sacrifício humano, ali estava sendo provada a sua fé. O único sacrifício seria o de Jesus Cristo, né? Mas ali nós observamos que em 2 Crônicas 3:1, Salomão constrói no Monte Moriá o templo. E foi um templo muito lindo, né? Inaugurado de forma solene em 950 a.C., conforme 1 Reis, capítulos 7 e 8. Né? E ali, esse templo depois foi destruído e levado os cativos de Jerusalém para a Babilônia. Né? Então nós observamos que esse primeiro templo ele passou por uma destruição. Aí o Senhor manda de volta esse texto que nós estávamos lendo aqui acerca de Ciro, rei da Pérsia, em 539, né? Nós temos aqui a reconstrução do templo que foi destruído. Ele foi reconstruído por Zorobabel, descendente de Davi e neto do rei Jeconias, também chamado de Joaquim, que foi um rei ímpio, né? Um rei tirano, um rei que trouxe muita negatividade para a nação de Israel. Então nós temos aqui Ciro, né, enviando, dando permissão para o povo voltar, dando anistia ao povo para voltar para a sua terra. Em Esdras capítulo 1, versículos 2 e 4 fala disso, né? E esse templo foi reconstruído e temos Neemias também, que reconstruiu os muros e as portas, e temos Esdras, né, como aquele que guardava, o guardião da lei de Deus, e Zorobabel, é conhecido como o templo de Zorobabel, porque foi ele responsável pela reconstrução desse templo. E
esse templo, com o passar dos anos, ele passou por vários inimigos de Israel, arruinaram, né? Esse templo é construído por Zorobabel. E nós vamos ver já nos dias que antecedem o nascimento do Senhor Jesus, Herodes o Grande, né? Herodes, nós sabemos que os Herodes são títulos, né? Então esse Herodes vai e restaura, né? 5 séculos depois, o Herodes, um Idumeu, né? Ele foi nomeado pelos romanos e ofereceu para restaurar o templo, né? Por interesses pessoais. E deu início à obra em 18 antes de Cristo. E foi um projeto suntuoso de restauração. E quando Jesus já está desenvolvendo o seu ministério, Jesus passa por esse templo, né? Os discípulos se admiram, né? Isso em Marcos capítulo 13:1, Lucas 21:5, eles se admiram da construção do templo e diz que pedras, que construções, né? E o Senhor Jesus Cristo profetiza, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas veja bem, aqui nós observamos que esse templo passou 83 anos para uma restauração, o templo por Herodes. Só que nós temos uma expressão em Ageu 12:9, que já que estamos falando do templo, da glória do Senhor, né? Essa glória que sai do templo, nessa lição de número 4, e existe uma expressão lá em Ageu 12:9 que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas pessoas usam esse texto de forma equivocada, né? Porque às vezes usa até no sentido de você ter com a construção de uma igreja, de um templo pequeno, aí depois essa igreja passa por uma reforma, faz um templo melhor, com cadeiras melhores, né? Compra até as terras do lado do templo pequeno e faz um templo maior, mais confortável. Aí alguém diz a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Isso é um equívoco, né? Porque esse texto de Ageu está falando, e quando ele fala da segunda casa, a segunda casa que foi construída não foi construída com a mesma, com os mesmos materiais que foi a primeira, né? Mas aqui Ageu, os estudiosos entendem e compreendem que Ageu está falando que essa segunda casa a glória dela seria pela presença de Cristo. Jesus veio, nasceu, se tabernaculou, né? E nós vamos ler um texto que fala bem sobre isso, né? É João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, e versículo 14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então o Senhor Jesus, quando veio aqui, ele trouxe a glória de Deus. Ele era a própria representação da glória do Pai. Então a glória da segunda casa, que não seria a casa construída por Salomão, mas a posterior, né? É construída por Zorobabel e também melhorada, restaurada pelo Idumeu, o Herodes, seria a presença de Cristo nesse templo, né? Então, nós temos aqui o templo. Esse templo depois foi destruído no ano 70 pelo general Tito, né? E esse templo, o que restou dele hoje está lá, para quem visitar Israel, o Muro das Lamentações, onde eles choram, faz as orações, coloca as orações nas brechas das pedras. Mas há um outro templo, o terceiro templo, que as Escrituras falam, que é o templo que vai ser erigido na grande tribulação. Então aqui nós teremos o terceiro templo. Hoje Israel não tem templo. Israel tem um restante das construções, que é o Muro das Lamentações. Então esse terceiro templo vai ser erguido no período do Anticristo, né? Porque lá em Daniel capítulo 9, 27, fala de um sacrifício futuro que vai cessar, o sacrifício no templo. Então, para haver sacrifício, tem que haver templo. Então, esse terceiro templo vai ser erigido ou levantado lá no período da grande tribulação. Nós temos Mateus 24, 15, que fala disso. Nós temos segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 3 a 4 também, que fala, né, acerca desse templo em pleno funcionamento. E Apocalipse 11, de 1 a 2, versículos 1 e 2, que fala do pleno funcionamento desse templo no período do Anticristo. E há um quarto templo. Esse quarto templo será erguido no milênio,
no fim da grande tribulação, será construído por Cristo, tornando-se a sede do seu governo mundial. Isaías capítulo 2, 2 a 4, Ezequiel 43, que é o livro que nós estamos estudando, Ezequiel 43 e 7, 48 e 35, Daniel 2, 44 a 45, capítulo 7, Daniel do 13 ao 27, Zacarias 6, 12 ao 13, Zacarias 14, 8 e 9, e também Apocalipse 11 e 15. Esses textos falam de um futuro templo. Então nós podemos resumir aqui. O primeiro templo construído por Salomão, depois foi destruído. Esse templo foi restaurado por Zorobabel, quando o povo foi anistiado a voltar à sua terra. Depois tivemos uma restauração por Herodes. Na época de Jesus, esse templo ainda estava sendo restaurado. Depois nós temos o templo destruído no ano 70. E não existe mais, só os resquícios das pedras do Muro das Lamentações. Haverá um terceiro templo, que vai ser no período da Grande Tribulação, e um quarto templo, que vai ser no milênio. Então assim trabalhamos nessa questão do templo. E nós entendemos que, na visão de Deus, há um templo espiritual hoje construído ou sendo construído. Que templo é este que está sendo construído na visão de Deus? Nós somos templo espiritual de Deus. Eu termino, concluo, porque Jesus Cristo, ele traz para nós esta visão ampla dessa construção do templo espiritual, através dos seus ensinos, e os apóstolos deixam para nós essa explicação, Nós temos um templo sendo construído na atualidade, que é a Igreja de Cristo. 1 Coríntios 13 e 16 fala disso. Nós temos um templo de adoração, da qual nós somos individualmente adoradores. João 4, 21 e 24, Jesus ali no poço de Jacó, conversa com a mulher samaritana e diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, nós temos hoje um templo espiritual construído, sendo construído, que é a igreja. Nós fazemos parte desse templo espiritual. Agora, na profecia bíblica, haverá um templo sendo construído na grande tribulação, e esse templo depois vai ser destruído, e no milênio, quando Cristo vai reinar, é a última das 7 dispensações, que Deus estabeleceu, a dispensação do milênio. Então esse templo vai ser um templo que não vai ser igual aos templos anteriores. Não vai haver ritual de sacrifício, não vai haver nenhuma peça do tabernáculo antigo ou do templo antigo, porque o próprio Jesus vai ser a figura do Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Então ele converge todas as tipologias do Antigo Testamento. Tudo que era representado no tabernáculo, as peças, os animais, os rituais, as ofertas, que apontavam para Cristo. E no templo também, no templo do milênio, não vai precisar nada disso, porque o próprio Cristo, com a sua presença, ele será o centro da adoração no período do milênio. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar firme e entendendo que a glória do Senhor na nossa vida faz parte da nossa obediência. Enquanto formos obedientes, esta glória de Deus vai estar sobre a nossa... O peso desta glória vai estar sobre nossa vida. Que Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.